Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians abriu conversas com a equipe do Benfica lá de Portugal e tenta a contratação do atacante Arthur Cabral. Vamos falar também sobre o meia Guilherme Biro, que pode estar se despedindo, e o destino é o Marrocos. E o Luizão, zagueiro do West Ham. Corinthians parece que tirou um pouco o pé da negociação. Vou contar para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta quinta-feira, dia 22 de agosto. E a gente começa falando aqui de uma informação bem recente, trazida pelo Globoesporte.com, tá? Pelo GE, de que o Corinthians abriu conversas com o atacante Arthur Cabral, do Benfica. Jogador de 26 anos de idade, que foi revelado pelo Ceará, teve passagens pelo Palmeiras, pela Fiorentina, um jogador que já tem uma boa experiência, né? Passou também pelo futebol suíço e hoje defende o Benfica. Ele foi comprado pelo Benfica na época, junto à Fiorentina, por 20 milhões de euros. Hoje o valor de mercado do jogador é de 14 milhões de euros. Essa notícia trazida pelo GE não informa se é uma tentativa de empréstimo ou de compra. Tá? Essa é uma informação que a gente ainda está buscando aí entender se seria por empréstimo o jogador ou seria uma questão de compra. Por questões de compra, eu acho pouco provável. Nós estamos falando aí de 14 milhões de euros, que é o valor de mercado do jogador. Não é nem o valor pedido pelo Benfica. Né? Ele pagou 20 milhões de euros pelo jogador. Então, acho que em termos de compra, é uma viagem. Mas em termos de empréstimo, já que ele deve deixar o Benfica agora no meio da janela, é uma possibilidade. O Corinthians entende que é um negócio difícil, tá? Mas o Benfica sinalizou que está disposto a negociar o jogador ainda nesta janela de transferências, tá? É claro que para que o negócio seja concretizado, para que as coisas avancem e o Arthur Cabral, perdão, possa reforçar o Corinthians, tudo isso deverá ser resolvido até o dia 2, né? Até o máximo dia 2 de setembro, quando fecha a janela de transferências. O Arthur Cabral, no Benfica, disputou 43 partidas e fez 11 gols. Tá? O Corinthians não é a primeira vez que tenta a contratação do Arthur Cabral. Tá? Em 2022, ele estava na Suíça, lá no Basel da Suíça, e o Corinthians tentou, buscou, tentou informação, tentou negociar, não teve sucesso. E o próprio Arthur Cabral confirmou esse interesse do Corinthians à época. Então, é um jogador que sabe fazer gols, ele tem bons números e seria uma boa contratação, seria um bom reforço, sim, para o ataque do Corinthians. Tá? Lembrando, mais uma vez, que ele foi revelado pelo Ceará e, além do Benfica, passou pelo Basel, Palmeiras e Fiorentina da Itália. Ele chegou até a ser convocado para a seleção brasileira em 2021, acabou não entrando em campo, não conseguiu jogar, mas teve convocação para a seleção principal, tá? Essa é a informação trazida pelo Globoesporte.com, mas, repito, não temos a informação ainda se é empréstimo ou se é pela compra. Acredito que, pela situação financeira do Corinthians, a compra é menos provável. De repente, o Benfica topa emprestar o jogador e aí, claro, chegando-se a um acordo, pode ser viabilizado o negócio. E aí, seria uma boa ter o Arthur Cabral como reforço do Timão nesta janela de transferências ainda? Quero saber a sua opinião. Comenta. E quem pode estar de partida é o meia Guilherme Biro, pouquíssimo aproveitado, né, pelo técnico Ramon Dias. Atuou 10 partidas apenas neste ano, né? Não fez nenhum gol, teve poucas oportunidades. O Biro ele se destaca muito nas seleções de base, mas quando tem oportunidade no time principal, ele não consegue render aquilo que ele rende nas seleções no sub-20 ali.
mas é um jogador que tem uma qualidade e que desperta o interesse de algumas equipes. Desta vez é o Wydad Casablanca. O Wydad Casablanca é um time marroquino. O presidente do Wydad Casablanca veio ao Brasil, assistiu ao jogo do Corinthians contra o Fluminense lá no Maracanã e veio buscar informações, veio observar o Giovani. E acabou mirando no Guilherme Biro. Ele acha que o Guilherme Biro é um jogador que realmente poderia se encaixar muito bem lá no Wydad Casablanca. Lembrando que esse mesmo clube, na última quarta-feira, contratou o meia Pedrinho, do Sub-20 do Corinthians. Foi destaque do Sub-20, artilheiro, campeão da Copa São Paulo, e se transferiu. O Wydad Casablanca contratou o jogador. E agora busca a contratação do Guilherme Biro. Já fez uma proposta, tá, de empréstimo e as conversas estão mais aquecidas nessas últimas horas. E eles esperam, né, o Wydad Casablanca espera que esse negócio seja concluído o mais rápido possível. Não se fala em valores, tá? Por se tratar de um empréstimo ali, não se fala em valores, mas também é uma negociação que ainda está em andamento e de repente pode acabar dando certo, que eu acho até que seria bom para o Guilherme Biro ganhar uma experiência. Se for por empréstimo é legal, tem um pouco mais de rodagem, joga e de repente volta para o Corinthians e consegue o seu espaço. Você acha uma boa emprestar o Guilherme Biro? Comenta aí. Bom, e o Arthur não, o Luizão, zagueiro do West Ham da Inglaterra. Gente, chegou a estar bem até encaminhada a coisa, né? O Corinthians e o West Ham chegaram até em um quer emprestar e o outro quer contratar, mas teve ali um certo, né, aqueles contrapontos ali no meio da história que fizeram com que o Corinthians também tirasse um pouquinho o pé. Tem umas divergências ali nas cláusulas de contrato e também, claro, pelas dificuldades financeiras do Corinthians, tá? E o que acontece nesse caso? O West Ham da Inglaterra pede 3 milhões de euros, né, cerca de 18 milhões, aí, quase 19 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do Luizão. O Corinthians fez a mesma oferta de 3 milhões, topou, mas quer 70% dos direitos econômicos do atleta. Então há essa divergência aí, eu baixo isso, você cede um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho lá, mas o Corinthians não tem mais conversado com o West Ham. Deixou a coisa meio fria, sabe? Tirou um pouquinho o pé, deixou no stand-by. Não respondeu até agora a proposta do clube inglês. Então, a coisa acaba sendo mais demorada, né? Vai se protelando. De repente, o Corinthians está priorizando mesmo um jogador para o ataque, um jogador de beira de campo, mas a princípio o Corinthians esfriou com relação ao zagueiro Luizão. Tá bom? Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Se o Corinthians desiste mesmo e investe em outros jogadores, como no caso aí que eu comentei com vocês sobre o Arthur Cabral, ou até mesmo um outro nome, tá? Vamos aguardar. De repente se usa uma parte do dinheiro do tal midiático, né, para ajudar na contratação do Arthur Cabral, ou o Corinthians pode usar de outra ferramenta, outro mecanismo para tentar trazer o jogador lá do Benfica e, de repente, tira o pé e deixa o Luizão para uma próxima oportunidade. Você acha que vale a pena trazer o Luizão? Quero saber muito sua opinião e te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo, nossa live já tradicional neste horário. Então, encontro marcado 9 da noite aqui no 12 em Campo. Se gostou do conteúdo, deixa o like e seja bem-vindo se inscrevendo aqui no canal. A gente se vê. Tchau.